E no meio da igreja haviam também disputas. Haviam disputas entre as duas correntes principais, por exemplo, que uma era a corrente daqueles que eram judaizantes dentro da igreja, que queriam que todos na igreja, principalmente os gentios, se transformassem em judeus, ou seja, que seriam então eles não cristãos, mas os prosélitos do judaísmo. E na verdade, não era isso que era o entendimento talvez da maioria dos apóstolos, principalmente após as menções e as argumentações do apóstolo Paulo no concílio em Jerusalém. Foi um concílio onde foi definido que aos gentios ou às nações, aos crentes dispersos por todos os lugares que não fossem judeus, não lhes era imputado seguir a lei, mas simplesmente que se abstivessem da prostituição e do sangue nas suas comidas, e que o demais eles tivessem uma vida de pureza, de santidade, é claro, né? Mas que não lhes era, digamos assim, não lhes era lhes era facultado até o direito de seguir a lei, porém não lhes era imputado, ou seja, não era uma imposição para eles seguir a lei de Moisés com todos os seus rituais, etc. Né? Porque naquele tempo, lembramos que o templo ainda estava erguido. Lembrem-se sempre disso, né? Era um tempo em que havia ainda as tradições oferecidas lá no templo, daqueles rituais todos em que a lei, né, pedia para se oferecer os sacrifícios, etc. Né? Então, naquele tempo, o templo ainda estava erguido e aquelas coisas eram feitas. E os judeus, eles queriam impor, os judaizantes queriam impor aos gentílicos que tivessem uma vida também voltada para o judaísmo, quando Cristo disse que a verdade nos liberta, ou seja, quando nós aceitamos a Jesus, quando nós somos recebidos na comunidade de Jesus, como irmãos de Jesus, como servos do Senhor, nós estamos sendo transformados como pessoa de Cristo, e Cristo morreu por nós, mesmo nós sendo ainda pecadores, mas ele morreu por nós para nos livrar da obediência da lei, ou seja, nós não necessitamos mais do cumprimento da lei antiga, daquelas formalidades, porque Jesus é a nossa libertação, Jesus é a nossa Páscoa, Jesus, ele morreu para nós sermos libertos. Liberta todo aquele que quer ser liberto. Até mesmo o apóstolo Paulo sofreu uma grande mudança com a sua conversão, porque ele foi liberto também do legalismo da lei, e ele, embora tivesse como judeu que cumprir a lei, porque era judeu, e ele assim o fez, porém, ele sabia que todas aquelas coisas a partir de Jesus, a partir do encontro com Jesus, nada mais significavam a não ser símbolos, a não ser simplesmente coisas que só tinham um valor ritualístico, mas não podiam salvar, porque somente Jesus agora se manifestou para salvar a alma das pessoas. Então a alma das pessoas agora estão
ligadas a Jesus para a salvação. Se você quer ser salvo, você deve invocar o nome do Senhor, professar a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, e assim você será salvo. E aí, aquelas disputas que haviam na igreja, né, que eram disputas de coisas que tão banais e passageiras como o comer, o não comer, guardar dia de festas, guardar dias de honras, e etc., eram coisas que não se aplicavam à doutrina cristã. Por quê? A doutrina cristã, ela veio para trazer a libertação, para trazer a salvação aos seres humanos, e não a condenação, e não a proibição de as pessoas fazerem ou deixarem de fazer alguma coisa. Isso está longe de ser cristianismo. É claro que todas as instituições têm as suas regras, né? Porém, nós temos que observar que as regras institucionais não servem para a salvação. O que serve para a salvação é a fé em Jesus Cristo. Todas as igrejas podem ter aí os seus princípios, né? As suas liturgias, as suas regras. Tudo bem, é muito bom ter algumas regras, porém essas regras não servem para a salvação. Não é que a gente vai dizer, olha, quem não obedecer essas regras da igreja tal será levado ao inferno, ou vai para o inferno, ou não tem salvação. Não é desse jeito. A única regra que nós podemos dizer que exclui as pessoas da salvação é justamente a regra de não crer em Jesus Cristo como seu Salvador. Esta é a regra, ou seja, é o princípio, não é nenhuma regra, é um princípio que é notório, que é patente, que é visível, que é real e que é, digamos assim, a finalidade da vinda de Jesus Cristo. Jesus Cristo veio para morrer por nós. Por isso o texto é bem claro aqui, o apóstolo Paulo dizendo aqui que foi Jesus que morreu por nós. Como diz aqui no versículo, vamos ver aqui, glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Estou aqui procurando o versículo, né? Louvado seja o nome do Senhor. Ele falando sobre não julgar as pessoas, né? Quer vivamos, quer morramos, vivamos ou morremos para o Senhor, né? De sorte que se quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Porque foi para isso mesmo que Cristo morreu e tornou a viver, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Ou seja, Jesus morreu por nós. Não importa se nós estamos vivos ou mortos, né? Depois de mortos, nós também estaremos com o Senhor. Enquanto estamos vivos, estamos também vivendo para o Senhor. Mas nós, então, por causa disso, por causa deste entendimento, não devemos julgar os nossos irmãos, que muitas vezes pensam diferente, às vezes por não entenderem que tudo é lícito, porém nem tudo nos convém. Então, não devemos ser julgadores, não devemos ser julgadores, porque o julgador acaba sendo um juiz, acaba sendo um sentenciador, ou seja, vai deliberar que as outras pessoas que agem diferente dele estarão perdidas, e não é esta a realidade.